começando mais um podcast da Help Condominial. E hoje quem vai apresentar para vocês sou eu, Valdemar Pereira. A gente vai estar falando sobre a área técnica, a área de engenharia condominial. Nosso convidado hoje, ele é uma pessoa importante na área condominial, atuou fora de São José dos Campos e hoje atua em São José dos Campos. Mas antes da gente cortar e apresentar ele, vamos falar dos nossos apoiadores, das empresas parceiras que acreditam na ideia do podcast. E-Virtual, Portaria Remota, Garante Taubaté, da nossa amiga Juliana, VIP Vale Seguros, do nosso amigo Everaldo, CM Vale Engenharia, do engenheiro Wallace Faria, Pilares Condominiais, do engenheiro Valdemar Pereira, que sou eu no caso, e Lima Coberturas. E agora eu passo a palavra para o nosso convidado, se apresente, fale de onde você veio, com que você atua na área condominial, sua especialização aí para a gente. Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos também que estão acompanhando esse podcast. Primeiramente, né, queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui podendo bater um papo, né, com vocês. Meu nome é Lucas Santos, né, sou como formação sou engenheiro civil, tenho formação também como técnico de edificações. Sou perito judicial, atuante aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tenho uma pós-graduação, né, em engenharia de avaliações e perícias. Sou também fundador da PLS Engenharia, que é uma empresa, né, minha empresa voltada para a área de assessoria condominial e laudos técnicos, né, tanto na área judicial e extrajudicial. Esse é um pouco sobre mim, né? E isso. Então, a gente pode entender que hoje a ideia não é concorrência, e sim conversas técnicas da área condominial. E, para começar essas conversas, essas dúvidas que a grande maioria dos síndicos tem, a gente vai falar sobre algumas áreas específicas. Vamos começar falando eu costumo chamar bonitinha, mas ordinária. Aqui ninguém vê. Caixa de esgoto. Qual que são as recomendações, as dificuldades, as patologias, as doenças que a caixa de esgoto apresenta? Cara, caixa de esgoto é algo assim que tem que ser visto, né? Por mais que ela fique ali escondidinha ali, tem que ter uma série de inspeções, né? E essa inspeção ela tem sua norma, né? Tem que seguir elas corretamente. Geralmente na parte de quando a gente vai prestar uma inspeção predial, né? Quando a gente vai fazer essa parte de inspeção na caixa de esgoto, ou caixa de inspeção, né, às vezes como ela é chamada. Primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente abre ali se ela está obstruída, né, se ela tem muita sujeira, né, e tudo mais. Depois, né, olhou, né, tem sujeira, a gente sempre indica uma limpeza, né, para uma empresa especializada. Outra coisa que também a gente tem que tá dando atenção também seria a parte de trincas, parte de desplacamentos, né, a parte de corrosão da própria estrutura em si. Né, que se caso tiver com algum desse tipo de manifestação patológica, né, que a gente chama, tem que ser dada uma certa atenção, porque a caixa de esgoto ela não pode gerar qualquer tipo de vazamento, né, porque se gerar um vazamento você acaba ali contaminando, né, o solo, o lençol freático, né, se tiver. Então... E outro detalhe importante, né, a contaminação do solo por vazamento de caixa de esgoto, ela é crime ambiental, né? Crime ambiental, isso. Tem uma multa, né? Isso, então, crime ambiental. Tá vendo, síndico? Se atente a esse ponto. Verifique e faça inspeções da sua caixa de esgoto. É crime ambiental. E o que mais que tem que Tem também a parte das tampas, né? Que geralmente quando a gente vai, o pessoal não dá muita atenção para a caixa de esgoto. Não, então às vezes já tem, quando é uma tampa de ferro fundido, já tem aquele estado de corrosão já bem elevado. Quando é próprio de cimento, então às vezes tem trincas. Isso aí acaba não vedando ela, né? Ela tem que ser uma estrutura estanque. Então tem que trabalhar isso também, para não deixar aquele odor. Ela também não pode ter infiltração de fora para dentro
a parte talvez de água pluvial ali, não pode, então pode porque isso pode acarretar em alguma sobrecarga ali na vazão da estrutura. Então esse é o outro ponto também importante a verificar, a vedação ali dela. E também fazer as suas manutenções periódicas, né? Fazer as suas manutenções periódicas. Hoje não tem uma periodicidade por norma, mas tem que levar em consideração as boas práticas, né? Então ali talvez é uma inspeção visual de 2 a 3 meses, sempre está fazendo uma inspeção visual, e sempre talvez uma manutenção. Nos meus serviços, eu levo em consideração o seguinte: condomínios que têm talvez uma condição boa, faça uma limpeza de 6 em 6 meses. Agora, se não tem condições de fazer de 6 meses, tem que levar em consideração o caixa, né, do condomínio, isso tudo, faça pelo menos de 1 em 1 ano, para você ter ali um sistema que funcione, né, para todo o condomínio. Sim. E outro detalhe caixa de esgoto ou esgoto não é lixo. Você joga lixo dentro do vaso sanitário e tudo isso obstrui a rede. Isso aqui é um problema crônico que eu acredito que você já tenha pegado. Eu pego bastante, porque você tenta falar para o morador como funciona e não entende. Areia de gato e sílica, pode jogar dentro da tubulação? Não. De forma alguma, né? O que acontece com a... agora eu vou passar essa bola para você. Para mim, o que acontece com a areia de gato e a sílica? Ela, em contato com a água, ela expande, ela sela o tubo. Ela dá retorno dentro da tubulação, principalmente em tubulação aérea. O que é a tubulação aérea? Condomínios que têm subsolo, eles têm as tubulações todas passando na laje do subsolo. Então, esse sistema, se você jogar esses resíduos, essa tubulação tende a travar. Caixas enterradas, que é diretamente no solo, também pode acontecer de obstruir e travar. Teve um caso de um condomínio que eu eu acompanhei tirar 25 metros de obstrução por areia de gato. Então, é bem complexo. E o morador não entende. Agora, sobre a questão da manutenção, sobre a questão de não jogar lixo. Tecnicamente, o esgoto ele é para jogar lixo? Papel higiênico, camisa, igual a gente acha por aí? Não, e é o que a gente vê bastante, né? A gente abriu, agora recentemente, né, em um condomínio, uma caixa, né, de inspeção, muito lixo, assim, que você vê que não deveria estar ali. Sacola, enfim, isso daí obstrui. Então, é aquela questão, manutenção preventiva. Porque, querendo ou não, são muitas pessoas no condomínio. Às vezes, educar essas pessoas é complicado, porque cada uma tem uma educação diferente e tudo mais. A gente explica, né, tenta passar da melhor forma possível, mas sempre vai ter um ou dois ali que acaba não obedecendo os requisitos, né, para o funcionamento do sistema. Sim. Então, manutenção preventiva. Cara, a manutenção preventiva vai salvar o condomínio de uma manutenção com gastos maiores futuramente. Sim. E que tende a acontecer, porque tem condomínio que eu acompanho, em um mês, o condomínio acionou 6 vezes a desentupidora por resíduos. Então, é meio complexo. Eu acredito que é o quê? É a manutenção preventiva, é fundamental para tudo. É o conhecimento, que também auxilia bastante, mas, independente de conseguir ou não, é o entendimento de todo mundo que o esgoto não é lixo. Um tem que ajudar o outro, um tem que incentivar o outro. O conhecimento, ele auxilia bastante nesse quesito. Então, você, síndico, fica atento, faça as suas manutenções, faça as suas inspeções no sistema de esgoto, faça comunicado para orientar os moradores sobre o jogar lixos, principalmente areia de gato e sílica, dentro da tubulação, que isso pode complicar bastante a vida do condomínio e gerar gastos que não estavam previstos naquele momento. Agora, já avançando um pouco de tópico, de assunto, tem algumas perguntas que eu estive com alguns síndicos, eles mandaram perguntar. 16280, ABNT, NBR 16280, que ela menciona a questão de plano de manutenção, plano de obras e reformas dentro
dos apartamentos. O como morador tem que fazer a sua reforma. Vamos começar então com um case prático, né? Que eu tive agora, recente. Um condomínio, o síndico, né, entrou em contato comigo e pediu: Lucas, tá tendo uma trinca num apartamento, queria que você fosse lá ver. Aí a gente foi lá ver, olhei, né, uma trinca, vamos ver o apartamento de cima. O apartamento sofreu uma reforma, removeu uma das paredes, e eu fui pegar o manual do proprietário, não é nem o manual do condomínio em si, né, da estrutura em si. É aquele manual que o próprio proprietário recebe. Sim. Foi lá. E lá estava informando que não podia remover porque eram paredes estruturais. Nossa, Então, assim... Tome cuidado, síndico, porque você é corresponsável. Fique atento com isso. Não libere qualquer obra dentro do seu condomínio. Isso. Fique atento. Isso, é isso que eu ia falar, que é a responsabilidade do síndico, né? Então, haver a importância de o próprio síndico solicitar esse laudo técnico de reforma. Porque esse laudo técnico de reforma, nós como profissionais, nós vamos lá, nós vamos verificar que tipo de reforma que vai ser feito, como que vai ser feito, qual que vai ser os parâmetros, e a gente vai pegar o manual e vai olhar. E a gente vai deduzir, pode realizar essa reforma ou não pode. Né? Tem reforma de vários tipos, né? Às vezes você vai pegar uma reforma pequena. Mesmo assim, a importância de você fazer uma análise, mesmo que seja uma troca de, vou colocar um sobrepiso aqui, tá? Em questão de sobrecarga. Como é que fica? Só que sabe um problema que eu vou falar aqui para todo mundo? É importante falar. Eu tenho muito problema com isso, eu queria saber se você tem. A gente orienta corretamente. Piso sobre piso precisa ter a RT. Tem profissionais, N da área, que fala que é uma carga irrisória. Aí quebra, porque é normatizado, é técnico, é a BNT, é norma, que fala que tem que ter. Aí chega um outro profissional da mesma área de atuação e fala que não tem. Como que você fica nessa situação? Que aconteceu comigo. Não, acontece. Muito isso. Muito. A gente dá a diretriz, né, de boas práticas, o pessoal fazer a coisa certa, e geralmente o pessoal ou corre por valor, ou não é tão importante fazer isso. Mas cuidado com o barato, que ele sai caro. É aquilo que eu falo para todo mundo. Melhor escopo, não menor valor. O engraçado é que todo mundo vai comprar um celular. Não, eu quero iPhone. iPhone não tem valor. É a marca, mas eu quero. Então não tem valor. Aí quando eu vou falar de reforma dentro do apartamento, é o mais barato. Não. É o melhor escopo, é a sua segurança e a de todo mundo que está dentro do prédio, não é só a sua. Isso. Então tem que pensar nisso, na segurança de todos. Isso. Mas a assessoria condominial, ela vai desde a parte de orçamento. Às vezes você vai analisar os orçamentos, às vezes nem é o mais caro que é o melhor. Sim. Às vezes é o mediano ali, você não sabe. Então é pegar, analisar todo o escopo, esse daqui resolve o seu problema. E dar essa assessoria e demonstrar para o condomínio, né? É importante você ter sim, um assessoramento de um engenheiro, né? Que a gente vai na parte judicial, tem um advogado que assessora, né? Sim. Agora a parte da construção em si, o síndico precisa de um engenheiro para estar, porque nós temos a expertise, né? Da área de engenharia. O síndico tem a expertise dele, né? Que é a administração e tudo mais. Então é um somatório de forças para gerir o condomínio. É aquilo que eu falo, o síndico não tem que saber tudo. O síndico tem que ter o telefone de quem sabe, para orientar ele corretamente no que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Isso. Até dentro da nossa área, né? Um exemplo, tem um parceiro que ele é engenheiro eletricista. Então, eu vejo, ele entende muito mais da área elétrica do que eu propriamente dito. Então, quando eu pego uma inspeção predial, eu falo, faz a parte elétrica. Sim. Faz a parte elétrica e ele vai ter um olhar completamente diferenciado. Não adianta a gente abraçar tudo, né? Nós temos especialidades, né? No meu caso, a parte elétrica, eu também tenho um parceiro que faz para mim. Eu atuo na outra parte, de inspeção e tudo mais. A parte civil, né? A parte elétrica eu deixo para quem entende. Porque também se você tentar
prender tudo também, você não faz nada. No final, no resultado é o pato, final, né? Voa, mas não voa direito, nada, mas nada direito. Então, a gente tem que ter nossa especialidade, sim, todo profissional. Mas continuando a sua experiência, então você chegou dentro do apartamento, tinha removido uma parede estrutural que não era para remover. Não era para remover. Cara do síndico nessa hora. Cara. Aí tá, esse síndico que eu estou atendendo, pelo que eu vejo, ele é bem profissional. Essa aí foi uma reforma feita na sindicância passada. Anterior. Aí é algo que tem que ser visto agora, né? Tanto Sim. que eu não realizei o serviço ainda, a gente está em andamentos ainda, eu fiz essa primeira análise para ele e agora é fazer um laudo lá, demonstrar, apontar os erros, né? E ver quais são os parâmetros que a gente vai ter que realizar lá agora para poder solucionar o problema. Mas agora eu te faço uma pergunta que todo mundo me faz. Dá para colocar essa parede de volta sem ter problema? Dá para colocar a parede de volta sem ter problema com o morador, aí que já é uma questão. Mas é questão de segurança, né? Eu acho que ele tem que olhar e pensar no prédio como um todo, né? Porque é um risco estrutural. Ele também está em risco ali. Então ele tem que olhar e abraçar e resolver o problema. Mas na questão problema com o morador, isso talvez seja um fato consumado. Mas na questão de problemas, aquela estrutura, o repor uma parede removida, ela pode apresentar mais algum problema, anomalia, doença, até ela voltar a entender que a parede voltou para o lugar? Aí tem que ser uma aplicação com projeto, tem que ter um engenheiro estrutural ali para analisar a estrutura e passar o projeto. Não é só simplesmente ir lá e colocar uma parede e pronto. Resolveu o problema. Então não é só contratar um pedreiro sem a experiência técnica e falar, ergue a parede aqui de novo. Parede não. Tem que ver, tem que analisar os projetos antigos. Tem que ligar, né, igual você falou, para um engenheiro estrutural, né, um especialista, para estar indo lá, avaliando e estar fazendo um projeto na parte estrutural. Aí já é outra expertise que tem que ser avaliada. Então, síndico, tome cuidado com as reformas. Fique atento com as reformas dentro dos apartamentos. Contrate profissionais para o auxílio. E o laudo técnico de reformas, né? É exatamente para evitar isso. Né? Sim. É exatamente para evitar isso. Olha a dor de cabeça agora que talvez vai ser gerado com essa falta desse documento técnico, desse serviço, dessa ferramenta de gestão. Né? Então, é exatamente para isso. Livrar o condômino, livrar o síndico e fazer um serviço bem feito. Mas agora tem aquela frase que a gente da área sempre ouve. Eu não quero um laudo, eu quero uma RT. Só a RT. Sim. Não quero laudo. O laudo vai encarecer, não quero. Só a RT. Tem duas coisas, né? Tem um lado e outro. Tem o profissional que faz a RT mesmo, vai lá, faz, entrega e acabou. E não vê a responsabilidade. Tem outro profissional que ele vai fazer a RT sim, mas ele não vai vender só uma RT, ele vai vender o acompanhamento dele. A responsabilidade mesmo em si. Sim. Né? Porque quando um profissional, um engenheiro, só faz uma RT entrega e acabou, é um risco enorme para ele próprio. E para todos que estão ali naquele prédio. Porque você está colocando a segurança de todos. Porque nessa remoção de parede, se tem uma RT e vai para uma ação judicial, o primeiro que vai ser, quem é o responsável? É o engenheiro que assinou a RT. Então, além da responsabilidade, tem que ter o conhecimento técnico também, né? De poder saber ir lá, avaliar a situação, saber como ler um manual de manutenção, um manual de uso, né, do proprietário, para estar direcionando na direção certa para estar realizando a reforma. Mas voltando a falar, o primeiro que responde é o engenheiro que assinou. O segundo que responde é o síndico que liberou. Então, síndico, voltamos a gente está frisando isso bem porque conhecimento. O síndico tem o conhecimento dele de administração e cada área depende do conhecimento dele. Igual, primeira coisa que a grande maioria dos síndicos fazem é o quê? Assessoria jurídica. Então, tenham assessoria de engenharia. Por quê? Você pega essa RT, não sabendo ler, e contrata um profissional para ler ela para você. O que o profissional vai fazer? Ele vai simplesmente ler e vai falar, tá certo? Não.
Ele vai estudar tudo isso que foi falado aqui até agora e vai falar, não está certo. Então, essa obra poderia ter sido barrada antes. E agora todo o transtorno que vai ocasionar para o condomínio, entendeu? Só que a gente está falando de transtorno do quê? De gastos, de um possível processo que é muito maior do que prevenir. A prevenção é fundamental. Fundamental para tudo que vai se fazer. É o exemplo da manutenção preventiva e corretiva, né? Sim. Preventiva, você vai prevenir, vai ter um gasto mínimo. Agora, corretiva, você vai ter gastos absurdos ali que vai levar até 10 vezes mais do que o que seria antes. Só que antigamente era um grande ensinamento que o brasileiro tinha, né? Corrigir, não prevenir. Agora, com tudo que anda acontecendo, que aconteceu na engenharia, na construção, mudou-se isso. Estão entendendo que é mais fácil prevenir do que corrigir, a tentativa de prevenir. O síndico hoje, a grande maioria dos síndicos hoje tem o conhecimento. O problema é como ele vende isso para o morador, porque tem morador que não acredita, tem morador que... E o problema de alguns síndicos é o quê? Taxa condominial. O morador não quer pagar mais pela taxa condominial, mas precisa. O entendimento dos síndicos está bem melhor, bem esclarecido sobre esse aspecto. O problema é como o síndico vende isso para os moradores, que tem que fazer, ou como fazer a manutenção, de quanto em quanto tempo tem que se fazer, o porquê de um engenheiro especialista da área. E isso ainda tem essas dificuldades, o síndico ainda tem essa dificuldade. Mas é igual que você falou da manutenção, né, preventiva. Como que a engenharia, a nossa área, pode ajudar na prevenção das manutenções, o porquê prevenir e não esperar estourar? A gente pode, nós temos o serviço, né, da nossa área que a gente presta, que já dá um parâmetro para essa prevenção, que é a inspeção predial. Né? Sim. Dependendo da idade do condomínio, né, a partir de 5 anos, né, já é bom você já começar aí fazendo periodicamente as suas inspeções prediais, que ali é um check-up geral. Você vai ter Eu costumo falar para os clientes que, geralmente, a gente fala em laudo, né, o pessoal pensa um monte de papel. Pensa na inspeção predial como uma ferramenta de gestão. Você vai ter uma ferramenta de gestão agora do seu condomínio. Às vezes o síndico entra, por onde eu vou começar? Né? Como eu vou me prevenir? Ou o que eu vou corrigir? Né? E a inspeção predial em si, ela vem como essa ferramenta de gestão, que ele vai te dizer para onde você tem que começar. Aí na inspeção predial você vai ter uma série de anomalias, né? E vai vir desde a pior que você tem que corrigir até uma sequência até a mais simples possível. Mas aí você já vai ter um mapa do seu prédio. Eu costumo falar que a inspeção predial ela é a bússola para o síndico, Isso. O norte para ele, por onde ele tem que começar, o que ele tem que fazer, o como fazer. Tem gente que pensa que é um monte de papel somente, mas tem todo um começo, meio e fim. É igual um livro. Basicamente é um livro para cada condomínio, explicando o que tem dentro daquele condomínio. E de quanto em quanto tempo tem que fazer a manutenção, ou como fazer a manutenção, o que item precisa de uma manutenção imediata e que item dá para esperar. Por quê? Que item precisa de uma manutenção imediata e que item dá para esperar? Uma outra pergunta que sempre fazem para mim. O morador quer fazer uma academia e eu tenho a fachada para fazer. A academia é mais importante que valoriza o prédio. A fachada não valoriza o prédio? Não, valoriza. Valoriza, e você tem também aquela questão de como está o estado da fachada. Né? Às vezes ela pode estar gerando já um risco ali para os próprios condôminos. Né? Sim. Tiver um desplacamento e você não está vendo, talvez com uma inspeção você indica ali para fazer um ensaio de percussão, né, na fachada para ver se tem algum tipo de desplacamento para poder fazer a manutenção. Se você não vê isso, é igual já aconteceu, né? Acidentes, né? Uma moça, não lembro onde que foi, mas uma moça ela ficou em coma porque houve um desplacamento, a placa, né, de concreto ali caiu em cima da cabeça dela e ficou em coma. Sim. Ou seja, o risco. Eu vi também, eu vi um outro, foi em Minas.
uma criança no colo do pai. 12º andar, caiu um pedaço da fachada também e atingiu a cabeça dela, traumatismo craniano. Então é olhar o que é importante agora para o condomínio e fazer o que vai gerar segurança. E o importante falar é que hoje, com o conhecimento que todos os síndicos estão tendo, que todo o país está tendo quanto a isso, o laudo de inspeção predial ele é um investimento para o condomínio. Ele é um investimento a longo prazo, porque vai mostrar tudo que o condomínio precisa fazer, certo? Certo, é um investimento. É um investimento que vai te levar a você gastar menos lá no futuro, né? Sim. Vai gastar bem menos. Aí você vai identificar uma falha, né, uma anomalia ali, que talvez se você não tivesse identificado agora, ela ia evoluir e ia gerar um custo absurdo lá na frente, e você pode parar ele ali naquele momento agora. E além disso, ele garante o quê? A segurança e a valorização do imóvel. Isso. Porque eu tenho alguns síndicos, alguns condomínios que falam que depois que pintaram, vou dar um exemplo da pintura que é claro, depois que pintaram, valorizaram o prédio em questão de locação, em questão de até mesmo de compra e venda. E garantem que o quê? Que as manutenções estão em dia. Como, por exemplo, mudando um pouco de assunto, mas na mesma linha, impermeabilização. Que tem condomínio que tem bastante problema de impermeabilização em subsolo. E a gente, quando entra nesse assunto, vem posso falar, o medo de todo engenheiro, entrar dentro de um subsolo e ver aquela adaptação técnica aquela não normatizada, calha, né? Exatamente. Eles colocam uma calha ali para levar a água que está passando por dentro da estrutura para um coletor. Exatamente. Aí acho que resolveu. A famosa gambiarra. E acho que resolveu. E acho que isso deu valor para o imóvel. Isso. E, na verdade, não, né? Eu já peguei, fui fazer uma inspeção, eu já peguei um prédio que eu perguntei, né? Eu olhei, vi a calha e falei assim, você colocou? Não, a construtora entregou sim. A própria construtora já tinha entregado com a calha ali, estava tendo uma infiltração mesmo no subsolo, e vamos colocar aqui. E aí eu tive que explicar para ele o risco e tudo mais, né, que poderia estar sofrendo com algum processo de corrosão ali, alteração do pH, né, do concreto, enfim. Que ele poderia estar correndo um risco estrutural, né, futuramente. Sim, aí ele viu, não, vamos analisar isso daí. E a falta de conhecimento, muitas das vezes, afeta isso. Porque você não tem o conhecimento, você acha que aquilo está certo. Você não tem o conhecimento técnico, você acha que aquilo está certo. E a ideia justamente do podcast da Help Condominial é levar para vocês o conhecimento, através dos nossos colaboradores que acreditaram na ideia. E-Virtual, Portaria Remota, Garante Taubaté, Rachid Advocacia, VIP Vale Seguros, CM Vale Engenharia, Pilares Condominiais e Lima Cobertura. Eles apoiam essa ideia, eles buscam cada vez mais levar o conhecimento para o síndico e por isso a gente está fazendo esse talk show aqui para vocês hoje, explicando toda a parte técnica, todos os detalhes técnicos, de uma maneira simples, didática, para que todo mundo entenda que o quê? Que o conhecimento é a melhor ferramenta que você tem. E você vai conseguir esse conhecimento através do telefone de quem tenha. E é essa a ideia aqui. Mas continuando aí nosso bate-papo, impermeabilização. Eu peguei um caso em um condomínio que não tinha calha. Foram mais além. Colocaram telhado no subsolo. Aí já é um nível nível hard. Nível hard, experiência ali. De gambiarra, né? Nível alto de gambiarra. Peguei também aqueles batedor de tinta, sabe? Aqueles potinhos. Nossa. Apoiado no cano, cara. Nossa. Um caninho PVC colocando a água para outro lugar. Complicado. Nossa. E por não ter o conhecimento, muitas das vezes o síndico acha que está fazendo a melhor escolha, que está fazendo a melhor contratação. E é justamente onde entra o quê? A área da engenharia, a área da assessoria, que vai dizer para ele que o quê? Não vai dizer para ele gastar mais, vai dizer para ele gastar
corretamente. Vai mostrar para ele que o caminho melhor é uma solução definitiva. Seja ela impermeabilização, seja ela na fachada, no sistema elétrico e hidráulico, e por aí vai. Outro detalhe, inspeção predial. Tem a parte da inspeção que foca na estrutura, né? E mostrar os riscos que podem ter a estrutura, né? Porque tem gente que fala, tem uma trinquinha no piso. Não é nada. Aí você chega no subsolo, está infiltrando no subsolo. Está afetando o carro. Beleza, carro, morador. Só que esquece que para afetar o carro, ela já afetou toda a ferragem no meio do caminho. E isso aí, com o tempo, é grave, né? Isso, não, é grave, né? Há uma carbonatação, né, da estrutura. Isso daí vai despassivar a armadura, né? Vai tirar a camada protetora ali na armadura, e aí é onde começa a corrosão, né? E ela está acontecendo ali por dentro. É a hora que ela começa a expandir e vai expulsar o concreto, aí há o desplacamento. Ou seja, olha o processo que aconteceu e essa água está passando ali. Então, tudo isso aí está acontecendo. É a hora de você... pegou ali, tem um desplacamentozinho ali, está vendo quando dá aquele manchamento, né, branco, aquela mancha branca escorre, a eflorescência, né? Ali já é o carbonato de cálcio já da estrutura que está saindo, enfim. Tirando igual aquelas estalactites, né, da caverna do dragão, né, que você entra, tem condomínio que você entra que, pelo amor de Deus. Achou esses exemplos de patologias, né, de manifestações patológicas? Procure um profissional para avaliar. Sim, o que acontece? É o que eu falo. O prédio, ele fala com você. Tudo isso que a gente está falando aqui é manifestação patológica, é a doença sendo manifestada. E o prédio está avisando, tem algum problema. Então, você tem que procurar alguém direcionado para a área de diagnóstico, para a área de engenharia, para te auxiliar a descobrir o problema e corrigir o problema. Essa é a ideia da assessoria jurídica, essa é a ideia do laudo técnico de inspeção e também é a ideia para os moradores contratarem para dentro do apartamento deles, porque muitas vezes tem morador que quer fazer uma reforma para corrigir um problema que não vai resolver. Eu tenho um problema da infiltração do meu vizinho, eu vou impermeabilizar tudo a laje. Não, esquece, isso aí não vai adiantar em nada. Eu tenho problema da fachada, eu vou arrebentar toda a parede e impermeabilizar por dentro que vai resolver. Não vai. É aquela questão, né? Às vezes você furou o pneu. Encher o pneu não vai resolver, você tem que resolver o furo. Sim. É o furo que está causando o esvaziamento dele. Então você tem que resolver o furo para depois você encher o pneu e você resolver o problema. Só que é aí que está, né? Furou o pneu. Hoje as pessoas têm o conhecimento que ela tem, que ir no borracheiro, tampar e encher. A mesma coisa é a área de engenharia condominial, é a área da engenharia diagnóstica. Ainda está tendo que se detalhar muito bem que o quê? Furou o pneu, contrate o engenheiro, um especialista, para auxiliar a corrigir antes de encher de novo. Porque muitas vezes furou o pneu, você encher, você fazer um tapa-buraco ali e resolver, não vai. Ele vai adiar o inadiável. Ele só vai postergar um pouquinho o que poderia ser resolvido agora. E é justamente essa a ideia do bate-papo, de mostrar que o quê? Que o conhecimento é fundamental. O conhecimento técnico, o conhecimento jurídico, o conhecimento do síndico dessas ferramentas. A ideia aqui é dar as ferramentas para o síndico. Não é sair o síndico como engenheiro, né? É falar para ele, não, você tem pessoas que podem te ajudar, que podem te auxiliar. Fala mais um pouco como você pode auxiliar o síndico nas manutenções preventivas. Uma coisa também bacana que pode ser feita é um manual de manutenção preventiva. Você contratar um especialista para se gerar esse manual para você. Né? Recentemente a gente estamos em produção ainda, né? Do manual de manutenção. A gente teve uma conversa com o síndico olhou e falou assim, olha, eu tenho esse prédio aqui, eu entrei novo, né, como síndico aqui, e eu não sei por onde começar, né, eu queria um direcionamento e tudo mais, não sei como gerir a manutenção dele. Então, mas daí tirando isso, ainda tem o manual das construtoras, né? Isso, que a construtora entrega. A gente não tem, né?
É difícil, né? Às vezes eu vou no condomínio e falo, tem um manual de uso, operação e manutenção? Não tem. Que a construtora não entregou. Ou perdeu, né? Se perdeu, né? Às vezes entrega, assim, complexo. Mas com o tempo perde. Aí é hora de você gerar de novo esse documento. Sim. Que isso daí vai te direcionar, às vezes vai te falar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer diariamente, né? Porque o problema do manual também da construtora é que ele é muito técnico, né? Na realidade, o manual de manutenção ele tem que ser assim, técnico, mas fazendo por pessoas, porque tem conhecimento na área condominial, ele vai ser técnico, mas ele vai ter os itens didáticos, né? Para ficar claro. Porque independente de ser um manual de manutenção, você vai fornecer para uma pessoa que não tem esse conhecimento técnico. Então, tem que ser de uma maneira que ela consiga ler, entender e falar, não, eu preciso fazer isso. Chegar para o conselho e falar, eu preciso de tanto porque eu tenho que fazer isso. Está escrito aqui. O meu manual de manutenção leva em consideração isso daí, a facilidade. Sim. O síndico tem que bater o olho e saber o que ele tem que fazer. Sim. Não é técnico, você tem que fazer, tem que seguir norma tal, não. Tal dia tem que fazer isso. Tantos meses tem que fazer isso. Que é o diferencial do condomínio fazer o manual de manutenção e o condomínio receber o manual de manutenção da construtora. Isso, da construtora. Porque o manual de manutenção da construtora ele é técnico. E outros detalhes. Muitas das vezes ele é um copia e cola de normas. Ele é um copia e cola de outros lugares. Ele não é específico ainda. A construtora ela segue a norma, ela entrega o manual, mas muitas vezes você lê o manual, ele é muito raso. E a ideia do condomínio contratar alguém para fazer um manual é que ele vai ser específico para o condomínio. Específico. E vai ser de uma maneira mais didática que o da construtora, que é técnico, para entregar o resultado que o síndico precisa, né? Isso. Porque o grande problema que eu vejo é o quê? Muitas vezes o síndico tem esse conhecimento. A gente vai nas reuniões para dar orçamento, a gente transmite esse conhecimento. O síndico tem, mas existe uma dificuldade ali na hora de vender para o conselho e na hora de vender para o morador. Pensando nisso, o que eu fiz, o que a Pilares Condominiais fez, foi lançar um almanaque de manutenção. O almanaque de manutenção ele foca o básico de uma manutenção preventiva para dentro de um apartamento, dentro de uma unidade autônoma. E ele é o básico também, ele é tudo da unidade autônoma e ele é o básico do condomínio. Então, ele dá outra visão. Teve síndico que já falou para mim que com o almanaque ele conseguiu explicar essas definições mais técnicas de uma maneira mais didática para o morador entender e falar que precisava mesmo daquela manutenção. Você chegou a ler esse almanaque e recebeu também? Na última conversa nossa você me deu e assim, devorei ele e ele me auxiliou. Esse serviço que eu estou fazendo, né, essa entrega desse manual de manutenção, eu me baseei no almanaque para poder explicar para o síndico. Então, tipo assim, é um básico que funciona. Pro síndico, tem que ser básico, não pode ser muito técnico. Sim. Então, você poder explicar e demonstrar para ele o serviço que ele precisa fazer de uma maneira que ele entenda, o almanaque é excelente. Sim, porque é aquilo que eu falo, o almanaque ele é o norte. Ele é o norte para o síndico saber que ele precisa de auxílio. Não é que o síndico vai sair engenheiro. E também não é que, vamos dizer assim, eu quero ensinar um engenheiro entregando esse almanaque. Não. Eu quero mostrar que o quê? Que existem ferramentas que você consegue explicar a técnica de maneira didática e que todo mundo consegue entender. Ele melhora o quê? A comunicação técnica nossa. Porque quando eu comecei técnico. Então, eu chegava e começava a falar norma. Teve uma hora que o síndico falou, não, já fala o que eu quero, você vai resolver o meu problema. E foi assim que eu aprendi que tinha que ser mais didático, mais objetivo, mais prático. E é a ideia do almanaque, a ideia do almanaque é aquilo que foi falado no podcast de lançamento, ele ser uma ferramenta não só para o síndico, ser uma ferramenta para os profissionais da área,
aprender mais. É um aumento de conhecimento, não é ensinamentos. É um aumento de conhecimento, porque é aquilo que eu falo, o conhecimento é gratuito, todo mundo precisa dele, ele muda vidas. Mas não adianta você falar que sabe tudo, você nunca vai saber, você sempre vai estar aprendendo. E a ideia do almanaque, um dos motivos foi justamente esse, dar mais um pouquinho de conhecimento para o mercado. E funciona, né? Funciona. Na prática. Funciona na prática. Funciona na prática. É um direcionamento mesmo, é um norte. É um norte que vai facilitar muito a vida do síndico e do profissional que Sim. tiver acesso, que conseguir ler, vai conseguir entender como passar para os condomínios, né, essa questão de manutenção preventiva, né, que a gente está tentando passar e demonstrar que é algo que realmente funciona. É. E como é que está o desenvolvimento desse manual de manutenção para o condomínio? É um condomínio que já não tinha o manual, certo? Não tinha mais, já tinha se perdido. Mas ele mais. Tem os projetos? Não, os projetos também. Na verdade, tá em eu pedi para eles solicitarem, né, a construtora e tudo mais, então está em processo, né? Está tentando ver, porque com os projetos a gente consegue entender um pouco mais, né, do condomínio para poder auxiliar ainda mais, né? E quando a gente pega o condomínio que não tem projeto, a construtora já não existe, não tem manual, não tem o norte. Isso. Você tem que ir na diagnóstica, né? Na diagnóstica. Na investigação. Na engenharia, para entender tudo como é que funciona. Isso, ensaios, para criar um manual. Ensaios, entender a estrutura, pacometria. Sim. Entender como é que está a situação ali de uma tubulação, é um boroscópio, uma câmera endoscópica, né? São os ensaios, é a parte de engenharia diagnóstica mesmo. A parte mas daí dá para gerar um manual em cima disso? Dá sim, com toda certeza. Com toda certeza. O fato de não ter, às vezes, um projeto, não ter um manual, não quer dizer que o serviço não vai ser feito. Sim. E não vai ser bem feito. Na verdade, se você ter esses documentos, vão auxiliar. Né? Mas o fato de não ter, o norte você tem. Sim. E aí é trabalhar nisso, trabalhar com conhecimento técnico e com responsabilidade. Agora, outra pergunta. Quando eu não tenho nada disso que a gente falou, o projeto, o manual, um laudo, e o morador quer retirar uma parede, é possível? É possível fazer um estudo para dizer se aquela parede pode ser retirada ou não? A gente consegue fazer? É possível sim, mas tem que ir nas áreas de especialidade de cada profissional. Sim. Um engenheiro estrutural tem que estar presente, um engenheiro patologista tem que estar presente e os dois trabalhando junto, em conjunto. O importante fazer esse estudo. De tudo que a gente está falando aqui é justamente isso. Deixando claro que cada um no seu quadrado. Eu atuo na parte de engenharia diagnóstica, tenho um engenheiro estrutural que trabalha comigo, mas é igual, tem casos que vem um engenheiro com uma especialização só e fala, pode arrancar. Ah, não funciona. Não funciona assim. Ninguém sabe de tudo. Sim. Tem que ter vários braços atuando nessa área. Principalmente quando você não tem. Complexo, não é nada simples. Não é nada simples, vai gerar custos sim, não tem como falar que não. Mas funciona. Funciona com toda certeza, dá para fazer. Isso é importante, né? Saber que tem como fazer. Se vai ser viável tirar ou não é outra questão, mas tem como fazer o estudo para poder tirar ou não aquela parede. Mas falando mais um pouco da engenharia diagnóstica, do laudo técnico de inspeção predial. De quanto em quanto tempo tem que fazer o laudo técnico de inspeção predial? Para cá, a norma fala que a idade da edificação ela tem um prazo para se executar, né? Isso como eu passo, né, nos meus trabalhos. Prédios de 5 a 10 anos faz de 5 anos. 10 a 20 você pode fazer de 4 em 4, de 30 a 40 você pode fazer de 3 em 3. Prédios acima de 50 anos a cada um ano. Vamos fazer uma pergunta que esses dias me fizeram. E é importante explicar o porquê. Por que prédio de 50 para cima tem que se fazer uma vez por ano?
porque, na verdade, ele já chegou na idade mínima, né, de acordo com norma. Né? Pela norma, a vida útil a vida estipulada. útil é mínima, né, é de 50 anos. Então, a partir desse momento, é bom você ter uma visão um pouco mais clínica do seu condomínio para entender melhor ele, se ele vai continuar com a vida útil dele prolongando, e você ter os parâmetros do que você tem que fazer para aumentar a vida útil dele. Sim, mas quer dizer que ele vai cair? Não. Quer dizer que dali para frente ele vai precisar de médico constantemente para se manter. É igual a gente, né? É igual a gente, né? Passou dos 30, 40, é bom a gente estar sempre nos médicos ali. Não é 30 e 40, não. Passou dos 20 já começa os condor. Né? Quando você chega em 30, os condor já aumentou. 40, 50 já... Pior que vou concordar com você. Concordar com você mesmo, que eu passei dos 20, começou a dar umas travadas. Dá umas travadas. Vou falar pra você... 30 e pouco já dá umas, aí já dá umas entortadas a mais. Mas o prédio ele avisa, né? Nenhum prédio ele vai cair, igual a gente estava comentando, né? É igual, eu estou analisando uma parte de um lado, estou fazendo um lado de colapso, né? E aí naquela anamnese ali, no primeiro bate-bola com o usuário ali do edifício, como que ocorreu, né? O colapso e tudo mais. Aí fala, não, ele estava dando uns estalos, uns 15 dias atrás. Preste atenção nisso, a gente está falando de um colapso de uma estrutura, que é aquilo que a gente sempre fala em todos os podcasts e palestra. A estrutura sempre avisa. Então, de novo, você estava fazendo uma análise de colapso estrutural. Isso. E em conversa com quem estava lá em loco no dia do problema, da situação crítica, ele falou o quê? Ele falou que estava dando uns estalos, uns 15 dias atrás, estava instalando, ele não estava entendendo o que era e tudo mais. Aí eu perguntei, mas você não procurou, né, o engenheiro responsável? Não, achei que era normal. Ou seja, ela já estava avisando. Ela estava avisando, ela estava gritando já. Então, quer dizer que que eu consigo impedir o colapso da estrutura? Muitas vezes não, mas eu consigo evitar acidentes. Porque depende muito de que tipo de colapso que a gente está falando, né? Sim. Só que o que é importante para todo mundo saber? O prédio, ele avisa, sempre vai avisar, sempre avisou e vai continuar avisando. Qualquer edificação, ela avisa, ela diz o que está acontecendo com ela, né? Sempre. É igual residência, aquilo que eu costumo falar. Residência é difícil você ver um histórico de acidente que uma residência veio em colapso. Mas também pode acontecer, né? Por N fatores. Por N fatores. Por uma falha de construção. Falha construtiva, né? Falha de projeto. Em evidência, e a falha de construção na residência é mais fácil acontecer, né? Porque tem residência que começa com um quarto, daqui a pouco está um puxadinho de mais 3, 4 andares. Que daí, se entrar em histórico de acidente específico disso, é onde começa os puxadinhos, é onde tende a ter mais acidentes. Isso, áreas urbanas, né, de baixo padrão, principalmente, porque o pessoal constrói uma casa com um tipo de fundação para suportar talvez 2 andares, daqui a pouco está com 3. E na realidade não é bem assim que funciona, né? Isso, fora que às vezes não tem um projeto, né? Então, às vezes o pedreiro vai construir essa construção, vai colocar ali ferro para mais de metro, e talvez até vai, mas todo cuidado é pouco. Sim. Todo cuidado é pouco. Sei que o papo tá bom, o papo foi bem esclarecedor para o síndico. Reflita sobre isso, síndico. Eu vou falar de novo sobre os nossos apoiadores, depois eu vou passar a palavra de novo para o Lucas para ele poder fechar esse podcast com uma frase para vocês. Vamos falar dos nossos apoiadores, de quem auxilia o podcast: E-Virtual, Portaria Remota, Garante Taubaté, Rachid Advocacia, VIP Vale Seguros, CM Vale Engenharia, Pilares Condominiais, que está com o almanaque da manutenção preventiva, e a Lima Coberturas. E para encerrar com uma frase aí, para impactar aí mais um pouco, nosso amigo, que hoje veio falar um pouco do conhecimento dele. Vamos lá. Síndico, né, em relação aos seus condomínios, diagnosticar é se preservar e cuidar. Sim. Simples assim.
tem o seu condomínio, sempre realize um diagnóstico dele. Que você vai É gerar forte, cuidado. né? É bastante impactante, né? Essa frase. Diagnosticar e cuidar. Reflita sobre esse podcast, nossos amigos que estão assistindo, seja síndico, engenheiro da área condominial, reflitam que tem bastante conhecimento, bastante informações para pensar a longo prazo, a curto prazo. O conhecimento é gratuito, o conhecimento muda vidas. Obrigado por vocês, pela atenção e até um próximo podcast. Obrigado.